eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Curta, comenta, compartilha, o Triplo C. Nós já somos mais de 160 mil inscritos no canal da TV JET, mas continua faltando você, se acredita? Então inscreva-se no canal. Nós temos uma playlist com muitos podcasts, mensagens, louvores maravilhosos. Inscreva-se no canal e acesse todo esse conteúdo que certamente vai edificar a sua vida. Olha só, eu quero indicar esse livro aqui do pastor Jorge Linhares para você. Enfermidades. O pastor Jorge vai falar sobre um mundo doente, um corpo doente, uma alma adoecida e um espírito que também precisa ser curado. Tratando do corpo, alma e espírito. E tudo isso acontece quando nós colocamos a nossa vida, todos os nossos sonhos e anseios nas mãos do Senhor. Leia o livro e tenha mais vida com o Senhor Jesus. Olha só, já que nós estamos falando de enfermidades, as enfermidades da alma e do espírito costumam acontecer por falta de perdão. E aqui nós temos um convidado que tem testemunhos e experiências de vida fantásticas sobre o perdão. Eu estou falando do pastor Felipe Duarte, que é pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Getsemane, empresário e muito mais, né, Felipe? Nós temos esse privilégio de ser um dos pastores aqui da Igreja Batista Getsemane, né? Há quase 30 anos a gente entrou pela primeira vez na igreja e estamos aí até hoje, né? E nessa caminhada a gente tem lidado com muitas situações de pessoas que precisam ser libertas desse sentimento tão ruim que é a mágoa, né? Rancor, raiz de amargura, ódio, né? E muitas pessoas querem fazer isso e não sabem como fazer, né? Então isso, Deus me ensinou um processo que realmente funciona, porque é algo que da nossa natureza humana, a gente normalmente não consegue fazer. Você falou que há 30 anos você entrou na igreja, mas entrou numa situação bem complicada, não foi? Foi bem complicada porque nós fomos convidados a ir para um lugar e a pessoa que nos convidou não falou para onde que era. Ah, você não sabia que estava vindo para o culto? Não. E aí nós éramos envolvidos com o espiritismo e minha esposa, inclusive, incorporava os espíritos e tudo. E quando nós chegamos na frente da igreja, que era no templo anterior, aí aquele espírito maligno se manifestou nela e disse assim: aí eu não entro não. E aí eu estranhei e falei: mas por quê? Aí eu vi que já era igreja batista, nós éramos católicos e espíritas, né, que normalmente todo espírita é católico também, mas a gente nunca tinha ido a uma igreja evangélica. Então, quando eu vi que era uma igreja e ela falou que não entrava ali, eu disse: mas por que você não vai entrar? E ela dizia com a voz meio diferente assim: não, aí eu não entro não. E eu fiquei: bom, mas não vai entrar por quê? Entro, não entro. Eu agarrei ela, porque aí eu vi que era uma coisa estranha, aí eu agarrei ela com aquele espírito, né, no braço, e entrei com ela nos meus braços, né? E quando nós chegamos ali, entramos na igreja, ele se jogou no chão e ficou de joelho e disse: aqui eu tenho que entrar assim, de joelho, porque todo joelho tem que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, glória a Deus. E eu não estranhei aquilo e de repente o pastor disse: em nome de Jesus, sai dela. E ela caiu ali. Eu perguntei para aquela mulher que levou a gente: o que é isso? Ela disse: isso aí é a libertação da sua esposa, isso é um demônio. E eu disse para ela: não, ela não recebe os demônios, ela recebe os meninos de Angola, né? E interessante é que eu estive em Angola e quando eu falei isso lá, que ela recebia os meninos de Angola, e lá eles não entenderam nada, porque aqui no Brasil eles manifestam e falam que são meninos de Angola sofridos, que é para sensibilizar as pessoas, fazem voz de menino e tudo. E aí, lá não tem isso. Lá não tem isso, e eles falam que são de lá, e lá mesmo eles vão falar que é de lá, porque... Então, o demônio é realmente mentiroso, né? Não é mesmo? Ele é muito mentiroso. E aí nós começamos ali uma caminhada de conhecimento então da palavra de Deus, do mundo espiritual, e com pouco tempo, aí 2, 3 anos aí de caminhada com Deus, Deus começou a nos usar como instrumento dele para fazer a obra dele, né? E nós começamos a ver muitas situações
que ele fazia, né, que curava através de uma oração, mas a gente foi vendo que, conversando com as pessoas, muito sofrimento que eles estavam passando era por causa do direito que o diabo tinha na vida deles, por causa desse sentimento de mágoa, de rancor, de raiz de amargura. Esse direito que você fala é o que as pessoas chamam de legalidade? De legalidade. Então, tem muitas pessoas que estão com a vida travada, com o casamento destruído. Por quê? Por dois motivos. Ou por causa do pecado, ou por causa da mágoa. Então, essas duas coisas que dão direito a Satanás de usar as pessoas e atrapalhar a vida delas, né? E, inclusive, tirar a salvação delas, né? Porque o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Então, se ele está separado de Deus, ele está sem a salvação. E a mágoa, Jesus disse, se você não perdoar, então vosso Pai Celestial não vai perdoar você também. Então, se ele não é perdoado, ele também não vai para o céu e, consequentemente, vai para o inferno, né? Você acredita que muitos cristãos ainda não têm esse pleno entendimento de que a falta de perdão pode impedi-los de estar com o Senhor? Eu acho que é a maioria. E muitos que sabem, mas eles não sabem o que fazer. Eles querem até perdoar e pedem a Deus para perdoar, mas Deus não falou, ore para que eu faça você perdoar. Não. Ele fala, perdoe. Aliás, muito mais do que perdoar, eu sempre falo, quando eu vou ministrar sobre perdão, sobre Lucas 6, 27, que Jesus disse o seguinte, além de perdoar, você tem que amar o seu inimigo. Porque a gente fala assim, eu perdoo, mas não quero conviver. Se não convive, não ama coisa nenhuma, né? Eu não quero nem ver. E quase que tem gente que fala assim, não, eu perdoo, mas eu quero que vá para o quinto dos infernos. Aí fica difícil na vida. Então, já teve gente que chegou a me perguntar assim, uma irmã falou assim, eu posso perdoar, mas não queria ver nem a cara da pessoa mais? Eu falei, não, aí você não está perdoado. E porque é muito mais, eu mesmo já falei com gente que chegou para mim e veio falar de situação que ela ficou magoada com alguém, que eu mesmo falei com ela assim, não perdoa não. E aí ela quis pregar para mim, falando, não, mas Jesus mandou perdoar, quer dizer, ela sabe. Aí eu disse, não perdoa não, só ama. Como que vai amar se você não dá conta nem de perdoar? E muitas vezes nós temos dificuldade de amar até os amigos, até os irmãos, às vezes nós temos gente, às vezes dentro da igreja, que tem dificuldade de amar os irmãos. Eu não fui com a cara de fulano. Ué, você tem que amar ele independente do que você sente. É que a gente é muito egoísta, né? A gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, né? Aquilo que Paulo falou em Romanos, ele falou, esquecendo a justiça de Deus, eles querem estabelecer sua própria justiça. Não, eu tenho direito de ficar magoado porque sabe o que me fizeram? Não importa, né? Porque eu conto no livro, inclusive, a história de Estevão, que ele estava sendo apedrejado para morrer. Situação terrível, né? Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E o interessante é que ele disse assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aí a palavra diz que ele está assentado à destra de Deus. E aí eu faço uma conjectura assim, falei, bom, por que ele ficou em pé? E isso não está escrito, é uma conjectura minha que ele levantou para olhar e falar assim, deixa eu ver se Estevão vai fazer o que eu fiz ou se ele vai pegar as pedras também e atirar nas pessoas, né? Que é o que a gente normalmente quer fazer, a gente quer vingar. E também conhecendo Jesus, como a gente sabe, Jesus também não deve ter gostado nada de ver Estevão ali levando todas aquelas pedradas. Não é mesmo? Ele se compadecia, né, tremendamente. Mas ele estava vendo Estevão ali, não impute neles esse crime, né? É verdade. Então vivendo a vida cristã, né? As mesmas palavras que Jesus falou, né? Ele falou, não, perdoa que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Mas é muita gente. Eu estive pregando sobre o arrebatamento e numa igreja que tinha uma média de umas 70 pessoas, e no final eu disse para a igreja assim, se o arrebatamento fosse hoje, você não subiria por causa de pecado ou por causa de mágoa, vem aqui na frente, peça perdão a Deus pelo seu pecado e libera perdão para você subir no arrebatamento. E eu pensei que iam vir assim umas 6 pessoas, não, umas 6 ficaram. A igreja aí, toda veio. Aí eu pensei assim, eles devem ter se enganado. Entendido errado, né?
eu disse assim, não, igreja, eu não estou chamando para orar por vocês, não. Se o arrebatamento fosse hoje, você não subiria. Aí pode voltar, e ninguém voltou. Aí eu falei, então vamos dividir, quem tem pedido de perdão a Deus para cá, e quem precisa, a maioria veio para cá, que precisava liberar mágoa, né? Então tem situações de pessoas que eram diaconisa, por exemplo, na igreja, e falou comigo que na ministração que eu fiz sobre perdão, 6 meses depois eu voltei naquela cidade, propósito de Deus, e ela disse, naquela ministração eu fui curado de uma ferida de 17 anos. Porque ela entendeu o poder e a eficácia do perdão. Isso, e é um processo que Deus me ensinou, primeiro, na prática comigo mesmo, situações que eu tive que passar para Deus me curar, para que eu pudesse passar para as pessoas, que realmente é assim que funciona, né? Tem algum exemplo? São os 3 passos. Por exemplo, eu tenho um irmão que falou em me matar, e não era ficar de mal de mim, e eu só tinha esse irmão. E eu falei que eu não ia nunca mais conversar com ele. E de repente Deus falou, não, eu vou te ensinar um processo para você conseguir fazer isso, porque se você não perdoá-lo, você pode fazer a minha obra, mas você vai para o inferno. Então, Deus, o que é esse processo? Ele disse, você tem que entender que é o diabo que usa as pessoas, e como Paulo escreveu em Efésios 6, a nossa luta não é contra sangue, contra carne, mas é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, Satanás e seus demônios que usam as pessoas. Então, Deus diz para mim, se você entender que é Satanás que usou ele, foi Satanás que usou ele, e você decidir perdoá-lo, e você profetizar, você tem que falar. Tem que verbalizar. Tem que verbalizar, porque o poder está na palavra. Por isso que quando você, para alcançar a salvação, você tem que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, né? Então, aí quando você verbaliza, você fala, eu perdoo fulano, parece uma mágica, é uma mágica do céu, porque você fala isso, imediatamente aquilo entra, e aí pessoas me perguntaram assim, mas não é hipocrisia? Eu não estou nem suportando, nem falar o nome da pessoa, eu vou dizer que eu perdoo e que eu a amo com o amor de Jesus. Aí Deus botou no meu coração o seguinte, não, isso não é hipocrisia, é você abrindo o seu coração para que eu faça isso, porque nós não temos nobreza de coração para fazer isso. Então só Deus para fazer isso. Né? Então concordo. Por isso é que tem situações que, igual estão narrados no livro aqui, que no próprio prefácio do pastor Jorge está escrito que, assim, na nossa razão humana, você não consegue conceber a ideia de que a pessoa perdoou alguém que matou a sua mãe, que matou o seu filho, que matou o seu pai, que matou o seu irmão. Não é gente que ficou de mal, que falou, fez fofoquinha, não, é coisa pesada. Não é coisa pequena, não, é coisa grande pesada, mesmo, é coisa né? séria, muito séria. E, inclusive, assim, teve situações que quase que dava vontade da gente falar, Deus, não deixa ela ficar magoada mesmo, porque a situação é terrível. É muito grave, né? É muito grave. Como uma mãe perdoa alguém que matou seu filho? Seu filho, e tem essa situação, né? Que eu fui visitar uma mulher e eu disse para ela, tá tudo bem? Ela falou, não, eu estou só esperando a morte. E uma mulher nova, de 40 e poucos anos, eu falei, mas por quê? Ela falou, meu filho começou a namorar a ex-namorada de um traficante. E aí ele mandou alguém falar com meu filho, que era para subir no morro, isso é numa cidade lá em Santos. E aí ele pegou a bicicleta e foi, e de repente ele foi encontrado morto num buraco lá. E eu sei que foi ele que matou. E ele passa na minha casa todo dia, de manhã e à tarde, porque ele é meu vizinho. Então você ver o assassino do seu filho todos os dias, né? E impune ainda por cima, né? Impune, né? Porque aquilo ficou oculto que foi ele. Mas ela falou, eu sei que foi ele. E já tem situação aqui que um ladrão entrou para assaltar a mãe de um irmão. Ela estava dormindo, ela acordou e entrou em luta corporal com ele e o feriu, mas ele, quando era uma faca, e ele conseguiu matá-la. E então, os policiais o prenderam e foram lá e falaram com ele assim, você quer que a gente o mate? É só
falar que Falar sim. que a gente já mata, né? Aí, mas por que não matou ele lá já de uma vez, né? É porque o diabo quer a alma dele, né? E aí ele, doido para falar que queria, porque matou a mãe dele, mas ele não pode, então ele tem que falar, não. Aí eles disseram assim, você está com medo de falar, então só faça assim. Balança a cabeça, é a dá mesma sinal, coisa, né? Tá concordando. Aí ele não pôde fazer, e 10 anos ele ficou com aquela, porque o que é pior é que ele foi preso, depois foi solto rapidinho, e ele era vizinho da sua mãe, então ele viu o assassino da mãe dele também praticamente diariamente. E aí ele, cada dia mais aumentava o ódio do cara que matou a sua mãe, né? E aí, até aos olhos humanos, um ódio bastante justificável. Justificável, né? Porque é quase Agora impossível. Deus espera muito de nós, né? É muito, por isso que eu falo, a gente não tem condição de fazer isso. E numa ministração dessa, eu nem sabia que Deus estava fazendo isso no coração dele. E nós fomos almoçar depois desse congresso, e aí ele me chamou, e propósito de Deus, e falou, se assente aqui. Me assentei, ele falou, eu vou te dar um testemunho. Hoje eu fui liberto de uma mágoa de 10 anos, e contou essa história. E eu, agora, depois que eu escrevi esse livro, né, Perdão ou Sofrimento, Você Decide, eu procurei para convidá-lo para estar numa ministração que eu for fazer, né? Mas o pastor que estava do lado dele, na mesa que nós estávamos, eu pedi para ele, olha, vê se você consegue falar com o irmão para ele vir e tal. Quando ele foi saber, o irmão morreu. Ai. Quer dizer, se ele morre com aquela mágoa, ele estava no inferno, nunca mais sai, né? Então, esse livro, ele não é um livro só informativo, é um livro libertador. Para a pessoa entender que perdoando há salvação, há saída. E aí, só que tem uma coisa, além de... Porque todo mundo tem essa informação, que se quer crente, ele sabe, conhece o Pai Nosso, perdoar minhas ofensas, minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E no final, Jesus diz, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Todo crente já ouviu isso, ele sabe disso. Agora, mas ouvir é bem diferente de praticar, né? Praticar. Agora, o praticar como? É o processo que Deus me ensinou, é esse que a gente tem passado para as pessoas, e a gente tem visto funcionar assim, imediatamente. A pessoa entender e decidir e verbalizar e profetizar. Eu perdoo fulano de tal. Às vezes você não quer falar nem o nome da pessoa, né? Eu já tive situações assim, que eu tive gente que eu tirei a pessoa do fundo do porão, do fundo do poço, e ele cravou o punhal nas minhas costas, virou a maior encrenca da minha vida. Essa é uma história que vale contar, porque às vezes a pessoa não entende. Você deu oportunidade para uma pessoa. Na realidade é o seguinte, eu encontrei com um senhor que ele estava com a vida totalmente destruída, tinha perdido família, emprego, tudo, estava morando de favor. Ele era um cara que era empresário e tudo, mas ele perdeu tudo, inclusive a família. E aí eu conheci, eu levei a Jesus. Ele te pediu emprego? Não, esse é outro. Esse eu trouxe espontaneamente para uma empresa, aí dei apoio para ele e ele passou... A vida dele foi totalmente transformada, ele nunca mais bebeu, ele estava disposto a matar a cunhada dele, que tinha acabado com o casamento dele, porque ela disse para a esposa dele, termina com esse cara, larga esse cara é um encrenca na sua vida. E ela fez isso, ele falou, então eu vou matar ela e a minha esposa também. Que deu ouvidos, né? Que deu ouvidos. Ele tinha comprado a arma já, ele ainda falou comigo, custou R$800. Aí ele, apertado financeiramente, ainda conseguiu comprar a arma. Aí eu convenci ele de perdoar ela e tudo, e coisa, ele perdoou as duas, entregou a arma, pegou o dinheiro de volta. Ainda bem que teve como reaver, né? E veio trabalhar comigo. E aí ele mudou totalmente como Jesus faz, da água para o vinho, né? E depois ele virou a maior encrenca da minha vida. Eu tenho uma empresa e eu tenho uns produtos, e ele pegou todos os produtos e trocou os nomes e começou a registrar e colocar, me como impedir de vender, deles, né? Ainda ligando para os meus clientes e falando que eu não poderia vender mais, que agora os produtos eram dele e tal. E coisa assim, de eu chegar no Rio de Janeiro para entregar um produto, né, coisa de chegar lá e o dono da empresa falar, não, eu não quero isso não, porque ligaram para mim falando que eu não posso comprar isso e tal, e virou assim a maior encrenca da minha vida. E aí Deus já tinha me dado esse entendimento, eu procurei e falei com ele, olha, você não poderia ter feito isso, mas para você não ficar debaixo de maldição, eu quero dizer que eu te perdoo
que Deus abençoe sua vida, segue seu caminho e tudo. E aí depois, eu nunca, porque tem muitas vezes a gente perdoa e quer que Deus cobre, que vingue e que faça alguma coisa ruim contra aquela pessoa. Né? E não, esse sentimento não entrou no meu coração, pelo contrário. E aí ele começou a ter problemas espirituais, ele começou a ver demônios dentro de casa, ver vultos e tudo, e aí ele ligava para mim, né, ele morando sozinho, 60 e tantos anos, e a família toda morando fora, e ele morando sozinho, começou a ficar com medo de ficar dentro de casa, com a luz acesa, dormindo com a luz acesa. E ele ligou para mim e pedindo para eu ir lá. A gente diria, tem muita coragem, né? Aí eu ia, e eu costumo falar que eu ia até batendo um papo com o diabo e falando com ele, eu sei que foi você que usou contra a minha vida, mas agora eu vou lá abençoá-lo porque eu sei que foi você. E ele não, eu amo ele com o amor de Jesus Cristo, que ele inclusive é meu filho na fé. Né? Mas é difícil ter esse entendimento, né, Vitor? Isso é só depois que Deus trabalha no seu coração. Antes você não teria. Eu ia falar com ele assim, não, aqui para você. Eu vou aí fazer, você fez comigo, fez o que fez, agora eu vou aí. Não é não? Verdade. E teve uma outra situação que ele falou comigo assim, olha, eu preciso lá ir na cidade tal, você pode ir comigo? É uma cidade de 30, 40 quilômetros longe daqui, eu estava indo para São Paulo, né, para os meus negócios, e aí eu falei com ele, fulano, eu não posso, eu estou saindo para São Paulo, né? E tal. Não, mas pelo amor de Deus, só você que pode fazer isso, se Deus tocou no meu coração. Leva muita ele. Coragem, por favor. Na realidade, até não é nem coragem, isso aí é só muita ação de Deus, porque a gente mesmo não faria isso de jeito nenhum. Aí eu ia, a mesma coisa. Eu peguei, levei na cidade, voltei, prejudiquei o meu negócio para ajudá-lo, né? E já teve outra situação. Para mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso. Então, que o perdão é realmente essa força avassaladora que muda tudo, né? É verdade. E o negócio e a gente entender que assim, as pessoas que fazem mal para nós, elas não sofrem com aquilo. Nós é que sofremos. Você acha que a pessoa faz o mal e ela fica liberada? Não, ela vai sofrer, ela vai até para o inferno, mas ela não fica. Ela vai para o inferno, mas ela vai para o inferno, mas ela não fica preocupada com aquilo. Não tem arrependimento, vida que segue. Vida que segue. Ela tá fazendo mal, né? Porque o diabo está usando ela, né? Então o diabo não vai fazer. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se ela está sendo usada pelo diabo, ela não tem nada disso. Não tem nada disso. Então ela fala, não, ela é capaz de arrumar até alguma justificativa para a atitude dela, né? Não? Você falou uma coisa certa, porque a gente fala assim, mas como é que a pessoa fez isso e é capaz de estar de boa, né? Porque ela não tem nem arrependimento, nem remorso, nem nada, né? E você... Acha normal, né? E você que fica sofrendo, né? Então, eu já tive situações, por exemplo, de uma mulher que foi traída pelo marido, e ela falou, olha, eu não perdoo ele de jeito nenhum, e o marido do lado, aos prantos, né, e tudo. Arrependido. Mas ele arrependeu, eu arrependi. Ela falou, não, mas eu não perdoo ele de jeito nenhum. E eu falei, bom, então você vai sofrer o dia inteiro, dormir com isso, sonhar com isso. Ela falou, é isso que está acontecendo. Eu falei, pois é, você só vai sofrer e ainda vai para o inferno. E aí, quando ela decidiu perdoar e que ela foi profetizar isso, ela ficou possessa de demônio. Porque o inimigo não quer a libertação. Não quer a libertação. Então, aí, para mostrar que aquilo é uma ação, depois que ela foi liberta, ela declarou que perdoava ele, que amava ele, no outro dia ela era outra pessoa. Ela me procurou, que era um trabalho que eu estava fazendo na igreja de 3 dias, que chama Cura e Paz. E aí ela... No outro dia me procurou e falou, olha, eu sou a mulher mais feliz do mundo hoje, Deus trabalhou no meu coração, eu perdoei, Deus falou comigo que poderia ter sido comigo e que eu deveria perdoá-lo e amá-lo, mas Deus fez isso no meu coração. E ainda falou que vai me usar para restaurar casamentos que foram destruídos por causa disso, que é muito comum tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, né? E eu mesmo tive que ser muito perdoado pela minha esposa também, que eu tenho 46 anos de casado, 15 de inferno e 31 de céu. Glória a Deus que o tempo de céu é maior. E o que é melhor é como termina, né? Então, graças a Deus, é um negócio só Deus para fazer. Né? Você tem um testemunho e é por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Você dá oportunidade, a pessoa erra, você perdoa, você dá uma nova oportunidade ou não? Aconteceu isso comigo. Eu dei um emprego para um rapaz porque... Não, você começou uma história bem legal. Ele não era crente, né? Não. O pai dele, na realidade, é que pediu para eu dar um emprego para o seu filho.
Só que ele não queria nada com Deus, os pais eram crentes e tudo, ele não queria nada com Deus. Aí eu falei com ele para chamá-lo e eu falei com ele assim, fulano, eu não vou te dar um emprego porque você não quer nada com Deus. E aí ele foi embora com raiva e eu falei com ele, assim, com o pai dele assim, vou dar emprego para ele não quer nada com Deus, não, eu vou dar um emprego para uma pessoa que está com Deus. Só que passado algum tempo ele se converteu e me parou. Seu argumento acabou, né? E ele me parou na rua e falou assim, agora você pode me dar emprego, porque agora eu sou crente. Te pegou pela palavra. Eu olhei para ele e ele falei, realmente, ele tem cara de crente mesmo, né? E aí eu falei com ele assim, olha, fulano, eu só vou te dar um emprego para honrar minha palavra, porque Jesus disse, falou que a nossa palavra tem que ser sim, não, que passar disso é do maligno. Então eu não preciso de ninguém, mas você fica lá, arruma alguma coisa para você fazer e fica lá, eu vou te dar um emprego, vou te pagar um salário só. Ele falou, não, tá bom, eu não posso ficar desempregado, e deu um emprego para ele, porque ele aceitou Jesus, se converteu. Certo. Só que passado alguns meses, ele saiu por conta própria e me levou no Ministério do Trabalho e inventou um monte de mentiras contra a minha empresa, contra mim. E aí, esse eu fiquei com vontade de não perdoar de jeito nenhum. Porque você deu uma oportunidade. Eu falei, Deus, eu dei oportunidade só porque ele foi para o Senhor, agora ele faz isso comigo. E a juíza me obrigou a pagar 18 meses para ele, um valor que às vezes me custava. 18 meses? 18 meses. Né? Para quem trabalhou um tempo curto, hein? E que inventou um monte de mentira, que não é isso aí, normalmente... ali tudo é Deus trabalhando no coração também para depois a gente não perde nada, depois Deus restitui tudo, muito mais. Mas aí, só que quando a gente chegou lá no Ministério do Trabalho, ele chegou com o advogado dele, eu cheguei com o meu, e aí eu falei com ele, fulano, eu estava te procurando para a gente conversar, para ver se não precisava vir aqui. Ele falou, estou trabalhando com a minha sogra. Aí sentou ali, a gente conversou tal, com a juíza, o advogado e tudo. Aí depois que ela decretou o que teria que ser feito, quando ele saiu, eu falei com ele, então vai com Deus, fulano, Deus abençoe. A juíza ficou olhando para mim e falou, mas que cara é esse que o cara vem aqui, faz o que faz, os empresários... Vai com Deus e Deus abençoe. Os empresários saem daqui normalmente com raiva do empregado, né? E aí esse empresário ainda abençoa ainda, né? Só que depois que ele saiu, eu ainda fiz uma oração. Falei, Deus, me dá a oportunidade de dar emprego para ele de novo. Eu pensei assim, que Deus nem ouvia essa oração, porque primeiro que ia ter 18 meses que eu ia ter que pagá-lo, né? Uhum. Mas depois que passou esse tempo, ele chegou a bater na minha empresa de novo e perguntou para um funcionário meu, fulano, o Felipe não está precisando de ninguém não, estou precisando trabalhar. Aí eu chamei e falei assim, olha, eu que pedi para te dar emprego de novo, eu quero dizer que eu te amo com o amor de Jesus Cristo para trabalhar. Isso é difícil. Isso é dar um tapa na cara do diabo. Né? Então, assim, nunca foi fácil, né? Jesus falou que a porta é estreita, mas o Senhor é que contribui conosco. Né? Porque se o Espírito Santo não agir, a gente, na nossa natureza humana, não tem condição de perdoar. Coisas assim, isso diante do que está escrito no livro, de situações assim muito piores de você de ter que perdoar, isso não é nada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Ricardo já sinalizou que nosso tempo está acabando e parece que a gente começou a conversar há 5 minutos, né? Mas deixa eu te falar, Felipe, você desenvolveu dependência do Senhor e uma capacidade de perdão e uma capacidade de compreender o poder desse perdão. Eu posso considerar, então, que você é melhor que a gente, mais bondoso do que a gente, ou você tem um segredo? Não, pelo contrário, eu sou ruim como todo mundo. Aliás, não tem ninguém bom, né? Porque verdadeiramente bom é Deus, né? Jesus falou, né? Porque me chamas bom é só o Pai, né? Uhum. Nossa natureza é muito ruim para isso, né? O negócio é o processo que Deus me ensinou e que é curador. Porque todo mundo conhece, sabe que o perdão é libertador, tudo isso, mas o processo é que é isso. E quando as pessoas também ficam sabendo de situações tão terríveis, aí ela chega à consciência de que o que ela precisa perdoar diante do que está aqui é bobagem, né? E fica pequeno, né? Coloca na proporção exata, né? E ela vai perder a eternidade por causa de coisas tão pequenas, né? É grande, porque o nosso problema... A gente tem a impressão que é o maior do mundo, né? Até que você vê que, diante de tantos problemas aí, o nosso problema não é nada. Mas o processo é que é inovador. É que você tem que entender, decidir
em profetizar ou verbalizar, né? Quando você fala isso, é porque Deus fala assim, eu vou tirar o seu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. E ele disse, dá-me o teu coração. Aí a gente fala, dá-me o coração, que é para aceitar Jesus e tal, né? Mas não, quando você não der o coração para Deus, porque eu falo assim, se você decidir não perdoar, vá para o inferno em paz, entendeu? Vai para o inferno em paz, Se né? tem condição vai de ir chegar em lá e paz, vai perder a paz. na hora que chegar lá vai perder, porque vai para o inferno. Ah, mas eu não vou para o inferno. Vai, porque a regra é clara. Como disse aquele Arnaldo César Coelho, não? Ele falou assim, olha, e Satanás vai fazer de tudo para nos levar para o inferno. E Deus, ele deixou a regra. Ele falou assim, não, se você for obedecer a regra, eu te ajudo. Agora, se você decidir não obedecer, aí já não é Deus, aí é Filipe Duarte que está falando. Vá para o inferno em paz, porque não tem condição, não tem nenhuma abertura para você pecar por causa de alguma situação, ou de você ficar magoado por causa de alguma situação e não ter a consequência do inferno. Não existe. Pode matar sua mãe, seu pai, tudo, não tem problema. A gente esquece que tem as regras, né? O ladrão da cruz morreu e Jesus, antes de morrer, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele morreu. Se você não morreu, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não tem como ser santo sem perdoar e sem vencer a mágoa, né? E sem perdoar, não vai receber o perdão, porque ele disse, se você não perdoar, vosso Pai Celestial também não vos perdoará, né, não? E outro problema muito sério que a gente vê também é que a pessoa não se perdoar. Aqui tem situações aqui de que a mulher já tinha tentado suicídio 3 vezes e ela disse que era depressão. Não era depressão, era demônio, porque Deus botou no meu coração assim, não, é porque ela engravidou-se solteira, e ela nunca me pediu perdão, e ela também não se perdoa. E eu falei com ela, ela falou, não é assim? Ela falou, é. Eu já tive conversando com pastores que eu estava pensando em tirar a vida. Por quê? Porque ele pecou. Mas João fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, né? Junto ao Pai, ele é justo, tal, e que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o diabo é acusador, ele chega e fala assim, não, acabou para você, acabou sua salvação. E aí a pessoa acredita naquilo. Então eu falei, você vai ter que declarar que você se perdoa, que aí senão você está jogando o sangue de Jesus no lixo. Porque para isso é que ele morreu na cruz, para nos perdoar, para nos lavar com o sangue dele, né? E aí tem gente que fala, mas a gente perde a salvação ou não perde? Quando Jesus escreveu para a igreja em Sardes, ele disse assim, tendes, contudo, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras brancas e andarão de branco junto comigo, e de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Então, das outras pessoas ele vai apagar. Tá. Aí fica assim, não, mas não, eu estou salvo. Não, não está não. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Bem sério isso aí, hein? Quem entra na porta está a salvação. Eu sou a porta. Quem entrar por ela ganha a salvação. Será salvo. Mas ele disse, eu sou o caminho. O problema é no caminho. Porque tem a palavra de semeadura. Uma semente caiu à beira do caminho. Outra caiu entre os espinhos, né? Sobre a pedra, e a outra terra boa. Né? Então, no meio do caminho, a pessoa vai. João 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não produzir fruto, não é produzir fruto ganhar alma, é o fruto de justiça. Você não pode plantar uma uva e ela produzir, uma videira e ela produzir manga, não tem jeito, né? O fruto tem que ser coerente com a árvore, né? Então, Felipe, para terminar, porque a gente teria que ficar aqui conversando muito tempo, dá uma olhadinha para ali, deixa um recado ou pede para o pessoal, mostra o livro e pede para o pessoal adquirir, porque eu tenho certeza que você que está ouvindo os testemunhos do pastor Felipe, você quer saber muito mais sobre esse perdão ou sofrimento. E a decisão é sua, né? Isso, o nome do livro é justamente isso, é Perdão ou Sofrimento, Você Decide, né? Eu espero que você que já ouviu isso aqui seja alcançado por essa palavra e o Espírito Santo toque o seu coração para você entender que isso não é algo que você consegue fazer. Até coisas muito menores do que as situações que estão escritas nesse livro. Aqui tem situações que você vai ver que é muito fácil você perdoar aquilo que fizeram com você, independente do que foi. Se mataram seu filho, seu pai, seu irmão, sua irmã, o que fizeram, o que os seus pais fizeram com você perdoá-los. Gente até que já morreu,
Mas vou perdoar alguém que já morreu? Não tem problema, porque o negócio é com você. Então, quando você perdoa, o sentimento sai do seu coração, não tem nada a ver com a pessoa que morreu. Aí você vai ter que dizer, eu perdoo meu pai, que às vezes já morreu. E aí aquilo é libertador para você. Então, quando é no seu situação de você precisa se perdoar, você vai precisar de dizer, Deus, eu me perdoo em nome de Jesus, eu faço menção do sangue de Jesus sobre a minha vida, que me lava e que me purifica. E quando é uma situação de outra pessoa, é só você dizer, Deus, eu perdoo fulano de tal ou fulana de tal, e eu amo fulano de tal com o amor de Jesus, e não é hipocrisia. Você está dizendo que você está abrindo seu coração para Deus fazer isso no seu coração, porque você não tem nobreza de coração para fazer isso, nem eu. Isso nós não conseguimos da nossa natureza humana, é só mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, e se você quiser adquirir aqui o livro também, é só entrar em contato aqui com a Igreja Batista Getsemane e a gente faz chegar na sua mão. Amém? É isso aí, olha só, eu acredito que você que ouviu as palavras do pastor Felipe, do Felipe, você entendeu a seriedade do assunto, então fique esperto aí, Jesus está voltando e até que ele volte, vamos seguir a paz com todos e a santificação, porque nós queremos ver o Senhor, não é isso? Com certeza, queremos nos encontrar no céu. Aleluia, até a próxima, muito obrigada.